Quem trabalha com marketing político geralmente ouve falar sobre a importância de se ter um bom repertório. Inclusive, alguns dizem que a nossa competência na área é mensurada de acordo com o repertório que a gente tem. E isso não quer dizer respeito somente às campanhas das quais a gente participou, mas também quantas campanhas a gente conhece, né? Evidentemente é muito difícil você conhecer uma campanha da qual você não fez parte do planejamento estratégico, da execução, porque você só vê o resultado e não sabe o que levou àquela decisão. Mas mesmo assim é um exercício interessante a gente conseguir estudar campanhas, não só no Brasil, onde a gente tem alguns políticos que já se tornaram um benchmark para redes sociais, né? Assim, pessoas que a gente observa e vê que elas são modelos, vê que elas são, digamos, replicadas por outros políticos que estão tentando também conseguir uma exposição correta. Mas eu acho interessante que a gente também consiga olhar para alguns casos no exterior. E é por isso que hoje eu quero falar um pouco sobre o que foi a campanha do Zohran Mamdani para as eleições primárias, né, para a prévia do Partido Democrata, na escolha da nomeação, quem que vai ser o indicado para concorrer como prefeito de Nova York na eleição geral que acontece em novembro. This campaign is for every New Yorker who believes in the dignity of their neighbors. And the government's job is to actually make our lives better. We can afford to bring down the rent, have world-class public transit, and make it easier to raise a family. We can do all of that and so much more because this is New York. We can afford to dream. Eu sou o Júlio, eu sou especialista em comunicação governamental e marketing político, também sou mestre em relações internacionais, e eu estou começando esse canal agora como um esforço para registrar e sistematizar algumas das coisas que eu aprendi ao longo desse tempo trabalhando com comunicação política e também fazendo análise e leitura de cenários. Se você tiver interesse nesses temas, relações internacionais, comunicação, política, eu te convido a se inscrever no canal, te convido a ficar por aqui e acompanhar os próximos conteúdos que vêm pela frente. Eu quero deixar claro aqui que eu não vou me ater nesse vídeo a entrar na demografia de Nova York, de dizer qual que é a principal população em determinado bairro, perfil de eleitorado, quais bairros têm mais presença de qual etnia, de que tipo de imigrante. E eu quero aqui me ater mais à parte técnica, porque ela realmente, assim, ela teve uma identidade visual forte, ela teve uma linha narrativa forte, e é exatamente por aí que eu queria começar a nossa conversa, porque o principal mote de campanha do Zohran Mamdani foi justamente ter uma cidade na qual as pessoas possam pagar para viver, uma cidade que caiba no bolso das pessoas, né? A city you can afford. Eu acho isso muito forte porque é um questionamento similar ao que a gente tem visto em diversas localidades no Brasil. Pessoas se queixam que o custo de vida subiu, as pessoas se queixam do custo da habitação, dizem que está mais difícil se manter. E talvez a gente olhando um pouco para como campanhas lá fora tratam com isso, a gente possa justamente aumentar o nosso repertório, que é uma parte do que eu estou tentando trazer aqui com esse vídeo. Ele apresentou essa linha narrativa de uma cidade que caiba no bolso, uma cidade pela qual as pessoas possam pagar, e isso acaba sendo muito forte porque é uma linha que, primeiro, ela é feita com base num diagnóstico preciso da realidade. E isso é uma coisa que acontece muito em grandes metrópoles, né? São Paulo tem muito disso e Nova York não é diferente, né? É uma cidade que as pessoas se queixam muito do custo de vida e de todas as coisas que fazem parte desse custo de vida, né? Aluguel, o preço do mercado, o transporte público. É justamente a partir dessas três principais demandas que ele constrói essa linha narrativa que integra todos esses desafios. E com algumas propostas bem claras, como, por exemplo, construir políticas públicas que visem congelar os preços dos aluguéis naquelas que são feitas com índices calculados pela prefeitura, estabelecer mercados da prefeitura onde as pessoas possam fazer suas compras de uma forma mais econômica, um projeto de tarifa zero lá também, né, para que não se pague a passagem para andar de transporte público. Então ele buscou apresentar algumas soluções que são muito pouco ortodoxas no contexto dos Estados Unidos, né? Mas aquela coisa do não existe almoço grátis, né? Como que o país foi construído ideologicamente, né? Que você não consegue ter acesso a um determinado serviço, a um determinado bem se você não pagar por ele. Então é uma pessoa com posições progressistas, uma pessoa com posições mais voltadas para a garantia de direitos de cidadania, direitos sociais, muito na contramão do que a política dos Estados Unidos tem representado ultimamente, né? A própria eleição do Donald Trump, o fortalecimento do ICE, né? do combate à imigração. Então ele tem se posicionado não só como uma nova liderança, mas também como uma figura que antagoniza os ideais, as
promessas, as plataformas pelas quais o presidente Donald Trump conseguiu se reeleger em 2024. E é um ponto muito interessante da gente tratar disso, porque acontece uma coisa muito similar com o que acontece aqui, né, das pessoas olharem para o Partido Democrata e falarem sobre a dificuldade na renovação de nomes, no surgimento de novas figuras políticas, na dificuldade em dialogar com o cidadão. Tanto que o que acontece é justamente o Zoran Mamdani derrotando o Andrew Cuomo, que é filho de um ex-governador e que ele próprio foi ex-governador, acabou renunciando em 2021 por denúncias de assédio sexual e que agora estava tentando voltar à política. Então, mesmo dentro do Partido Democrata, existem essas clivagens muito fortes. E além de ter uma linha narrativa forte em que ele buscava falar sobre as dores das pessoas, sobre o custo de vida, sobre a dificuldade de se manter em Nova York. Teve uma peça que eu vi, eu vou colocar aqui, que falava justamente sobre aquela percepção que as pessoas têm que tem que ser difícil viver em Nova York, né? You must earn it, né? Você precisa ganhar, você precisa conquistar a sua vida aqui. There is a myth about this city. It's the lie that life has to be hard in New York. I believe we can guarantee cheaper groceries, we can raise the minimum wage, we can freeze the rent for more than 2 million tenants and build hundreds of thousands of affordable homes. It's city government's job to deliver that. We are done settling for less. Are you ready for a city we can afford? Are you ready to win this race? Paid for by Zoran for NYC. Isso acabou trazendo muito resultado para ele, não apenas pelas propostas apresentadas, mas também porque em nenhum momento ele se furtou de antagonizar o Andrew Cuomo como o seu principal oponente ao longo dessas primárias do Partido Democrata, né? Se colocando exatamente como uma oposição antagônica, sem denúncias de assédio sexual. E outro ponto que pesou muito nesse antagonismo, nessa confrontação, foi justamente a parte dos doadores de campanha, né? O Andrew Cuomo, entre os seus principais doadores estava o Bill Ackman, que também foi um dos principais doadores da campanha do Donald Trump. On Monday, Andrew Cuomo was denied more than $620,000 in public matching funds. The New York City Campaign Finance Board determined that he likely colluded with his MAGA-backed super PAC. Habibi, that's against the law. The news comes just 1 month after the Cuomo campaign was denied any matching funds after they couldn't follow basic paperwork requirements. So much for the competence candidate. But Cuomo doesn't have to worry that much. His super PAC has raised nearly $9 million from real estate billionaires, Trump donors, and mega corporations. The Walmart heirs donated, so did MAGA hedge fund billionaire Bill Ackman. In fact, this week, his PAC got $1 million from DoorDash, a good way to buy influence over labor and street safety regulations. Taking money from Trump donors, skirting the law, getting denied matching funds, New York already has a mayor who does that. The good news is we have the chance to turn the page on corruption in just 6 weeks. Então o Zoran Mamdani conseguiu se colocar como uma figura progressista, mas com esse viés muito social-democrata, assim, né? Ele se define como socialista. E aí, no caso, a gente já falou de 2 pontos até aqui. Uma linha narrativa forte, a gente ter um antagonista claramente delimitado e se colocar como um antagonista em todos os sentidos possíveis, né? De dizer que representa exatamente o oposto daquilo que se julga errado. E aí a gente começa a chegar no terceiro ponto, que é o fato do Zoran não tentar fingir em nenhum momento ser um personagem ou criar alguma coisa, uma imagem para ele que não caiba nele, sabe? Ele não nega que ele é nascido em Uganda, ele não nega que ele tem posições socialistas, ele se declara como socialista, e nos Estados Unidos isso é uma coisa quase que impensável. Ele conversa diretamente com grupos de diversas etnias, tem vídeos dele no Instagram de campanha dele falando Bengali, falando Hindi. मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा. न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान. मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ. Rent freeze, free buses, universal childcare और सस्ती groceries के जरिए. Falando em espanhol. Fíjense, nadie sabe pronunciar mi apellido. Es Mamdani, pero a cada rato me dicen Mumdari, Mumnari. Y esto es algo que muchos inmigrantes tenemos en común. No me molesta. Sé que la gente trata lo mejor que pueda. Tem vídeos dele legendado em mandarim. There are more than 2 million New Yorkers who live in rent-stabilized housing. When you raise the rent on those New Yorkers, you push them to the brink.
Tem diversas testemunhais de pessoas que vivem em Nova York falando cada um na sua língua natal, sua língua materna. But he can't win alone. 하지만 혼자서 이길 수는 없습니다. 그래서 저도 자원봉사를 하고 있어요. Juntem-se a mim e vamos eleger Zoran prefeito da cidade de Nova York. 你願意同我一齊嗎？ Mga, koşulasızmı? Umarım siz de bana katılırsınız. के तपाईँ पनि मेरो साथ दिनुहुन्छ? Will you join me? Te unes a mí? 같이 해보시겠습니까? Możesz nam? Vous voulez mettre me avec? Então, a campanha dele, ela representa muito do que é essa visão de uma Nova York cosmopolita, uma Nova York internacionalizada, o berço da cultura, do comércio, do próprio distrito financeiro, né, Wall Street, são as coisas que representam a pujança da Nova York, a diversidade, e é justamente nessa diversidade que ele consegue ter a força dele e antagonizar não apenas o Andrew Cuomo, mas também as posições do presidente Donald Trump, né? Porque Nova York é uma cidade predominantemente democrata. Mais da metade das pessoas, dos moradores de Nova York, se declara abertamente democrata. Então ele consegue, mesmo dentro dessa preferência do campo, com uma pessoa diferente. Nesse processo ele angaria alguns apoios bastante importantes, como Bernie Sanders, que é um social-democrata, que era visto como alguém muito à esquerda para o Partido Democrata, né? Que perdeu em 2016 as indicações nas primárias presidenciais para Hillary Clinton, mas que hoje em dia ele acaba sendo ouvido por algumas pessoas que inicialmente não seriam democratas, que não teriam uma propensão a votar nos democratas, mas que reconhecem nele algum grau de autenticidade, reconhecem nele algum grau de idoneidade que não reconhecem num establishment do partido, né? Não reconhecem, por exemplo, numa Hillary Clinton ou num próprio Cuomo, né? Numa figura mais tradicional da política. Ele também contou com o apoio da Alexandria Ocasio-Cortez, que é uma parlamentar bastante identificada com a juventude, com os latinos, com uma pauta mais progressista dentro dos Estados Unidos, e esses apoios eles passaram a fortalecer muito a candidatura dele no momento em que ele consegue canalizar eles para a indignação das pessoas com a manutenção do establishment político, com a manutenção do status quo, no momento que as pessoas percebem que a possibilidade delas é de ter novamente um prefeito que não conhece quais são as lutas, o dia a dia de quem efetivamente vive a cidade, precisa pegar transporte público, que tem dificuldade para pagar seu aluguel. E aí a gente chega num quarto ponto que está justamente voltado com essa parte da empatia, da identificação das pessoas. A gente já viu que ele é uma pessoa com uma formação pessoal muito plural, as experiências dele, os lugares pelos quais ele passou. Mas ele também consegue operacionalizar símbolos da cidade para demonstrar pertencimento, como, por exemplo, no momento que ele fala que o melhor lugar para se ver a Estátua da Liberdade é dentro do ferry boat de Staten Island. Decades after opening in 1898, the Staten Island ferry was just a nickel. Then, in the 1970s, the fare rose to a quarter. And in 1990, 50 cents. But since 1997, the ferry's been free. And New Yorkers have come to know it as a dependable means of transit. And it's the best way to see the Statue of Liberty. E fala que o ferry boat é de graça. Ele está não apenas demonstrando pertencimento à cidade, não apenas demonstrando o quanto ele valoriza as coisas que são de lá, mesmo sem ser uma pessoa que tem a naturalidade nova-iorquina, mas também demonstrando a viabilidade das propostas dele, como, por exemplo, o caso da tarifa zero para o transporte coletivo, que ele propõe e é uma grande plataforma dele. So when people say buses can never be free, don't ask them to take a hike, ask them to take the ferry. On June 24th, let's get some more free transit. Da mesma forma, ele visita pequenos restaurantes, pequenos comércios, para fazer as suas propostas sobre diminuição da burocracia, quantas taxas para a abertura de um novo negócio acabam sendo elevadas e como isso pode representar um deal breaker, né? Como isso pode ser um impeditivo completo para quem está buscando abrir um novo negócio, um mercado, um deli, alguma coisa do tipo. Because you shouldn't have to fill out 24 forms and go through 7 agencies to start a barbershop. The only thing more New York than an egg and cheese are the small businesses that make them. Together, we can not only protect them, but encourage new ones to make a home in our city. E quando a gente fala dos conteúdos dele, analisando também, a gente vê que ele tem um apelo muito forte ao humor. Só que aí, claro, a gente tem que tratar uma diferenciação que o humor nos Estados Unidos é um pouquinho diferente do nosso humor no Brasil, né? Enquanto a gente precisa ter, no fim, aquela frase que encerra o raciocínio ou que faz a quebra de expectativa para gerar o humor, lá fica muito mais no subentendido, no subtexto, na coisa de quais símbolos que são mobilizados, né?
Uma peça que eu achei muito legal, vou colocar aqui, é uma que ele fala sobre manter as mãos nos bolsos, né? Keep them in your pockets. I get it! I do! Keep them in your pocket. Se eu mantenho as minhas mãos nos meus bolsos, eu não estou pegando o dinheiro de ninguém, né? Eu estou só cuidando do meu dinheiro e deixando que as pessoas cuidem do dinheiro delas. E o Zohran mobiliza muito desses imaginários. That's why I'm putting out the call to New Yorkers. Assemble! Tanto que teve um discurso dele ao longo da campanha em que ele estava com uma representative apoiadora falando, as pessoas têm dificuldade em pronunciar o nome dele, as pessoas dizem que ele não tem experiência. Ele me lembra um outro candidato que concorreu com a plataforma da mudança. They mispronounce his name. They say that he is inexperienced. Sort of reminds me of a candidate who ran on change. E aí ela tá assimilando ele exatamente com o Barack Obama. Ela tá pegando duas fraquezas que certamente numa elaboração de estratégia aparecem, que é a dificuldade de pronunciar o nome e a inexperiência política, e ela tá transformando isso numa força, porque ela tá fazendo o quê? Ela tá associando essa imagem do presidente Barack Obama, de um presidente que passou por 2 mandatos, um presidente muito aprovado, muito querido pela população, mostrando, olha só, esse cara aqui tem os mesmos atributos que o presidente Obama e a gente tem a chance de votar nele. Essa coisa de fazer associações para dar credibilidade tanto à pessoa quanto às propostas é uma coisa muito interessante. E ele faz isso também no vídeo que eu mostrei antes, que eu mencionei antes, sobre o ferry boat de Staten Island, falando, não, ele é de graça desde 1997, então quando alguém fala que uma pessoa que, ao invés de pagar a tarifa do ônibus, ela deveria caminhar, ela pode dizer, não, você vai e você pega o ferry boat, né? Ao invés de caminhar, você pode ir de balsa. Ele tá pegando uma coisa que já existe, uma coisa que as pessoas interpretam que funciona, para mostrar que aquilo funciona, para mostrar que aquilo é viável. E quando ele concilia esses dois tipos de argumentação, por exemplo, as propostas baseadas na realidade e o humor como um artifício de se posicionar ideologicamente, ele acaba tendo uma base de campanha muito forte. E essa coisa do subtexto ela é uma coisa muito poderosa quando ela é bem feita. É uma coisa que você não precisa dizer explicitamente com todas as letras, as pessoas conseguem fazer associação. E quando o redator é feliz em colocar isso de uma forma que as pessoas interpretem de primeira, acaba sendo uma mensagem muito forte para a campanha. A gente falou aqui de 2 formatos utilizados na comunicação dele, que está essa mistura entre pertencimento e propostas críveis e a parte do humor, mas também é muito interessante perceber o que ele faz ao tentar explicar para as pessoas como funciona o sistema eleitoral de Nova York, que é um sistema que chama Ranked Choice Voting, em que nele o cidadão pode escolher 5 candidatos e fazer um ranking. Esse aqui eu quero em primeiro, esse aqui eu quero em segundo, esse aqui eu quero em terceiro. E à medida que quem é menos ranqueado vai sendo descartado da corrida, seus votos vão sendo distribuídos para os demais acima, conforme a ordem que cada pessoa escolheu ranquear. ये सिस्टम ऐसे काम करता है. सबसे पहले फर्स्ट चॉइस वोट्स काउंट होते हैं. जिस कैंडिडेट के वोट सबसे कम होते हैं उसे हटा दिया जाता है. लेकिन अगर वो आपका पहला चॉइस था तो आपका वोट खत्म नहीं होता है, वो आपके नेक्स्ट चॉइस को चला जाता है. ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक किसी कैंडिडेट के पास आधे से ज्यादा वोट्स. E ele justamente faz uma estratégia cruzada com alguns dos principais, digamos, candidatos que têm uma base eleitoral parecida, que têm uma base ideológica parecida, justamente para continuar antagonizando com o Andrew Cuomo, né? Let's do it together. We're cross-endorsing. In New York City, we have ranked choice voting. That means you can rank up to 5 candidates for mayor. Brad and I are officially telling our supporters. Rank me number one, rank Zohran number 2. Let's send Andrew Cuomo back to the suburbs. Tentar fazer com que as pessoas não ranqueiem o Andrew Cuomo, que ele não seja uma opção de voto para elas. E isso é uma coisa bastante interessante de explicar como funciona o sistema, explicar como é que se cadastra para votar, principalmente numa cidade cosmopolita, já falei isso diversas vezes, principalmente numa cidade que atrai tantos movimentos de imigração como é Nova York, né? E não é nem só migração dentro dos Estados Unidos, né? É migração do mundo inteiro. Então, nesse caso, explicar como funciona o sistema, aliado com aquilo que a gente mencionou antes, sobre ele usar explicitamente outras línguas, seja em legendas, seja dele próprio falando, ele se conecta com públicos que de outra forma não teriam uma conexão tão forte com a política. E aí ele mobiliza coletivos, né? Tem coletivos de latinos, comunidades negras socialistas,
ele mobiliza esses grupos segmentados para atuarem em favor da campanha dele. Outra coisa que eu achei muito interessante ao observar a forma com que ele fez campanha foi o formato que ele empregou a mobilização. Diferente do que acontece no Brasil, nos Estados Unidos as campanhas elas são financiadas por doadores privados. Então ele não apenas conseguiu expor que os doadores da campanha do principal oponente dele eram os mesmos doadores da campanha do presidente Donald Trump, como ele também conseguiu mobilizar as pessoas para doarem para a campanha dele. Ele conseguiu criar um sistema em que ele não somente utilizava mapas para demonstrar como a cidade toda estava doando para ele, como todas as partes da cidade estavam participando da campanha dele, como da mesma forma, uma coisa que eu achei muito curiosa, ele fez uma peça, fez um vídeo dizendo, ó, chega, para de doar para nossa campanha que a gente já atingiu o teto de doações que a gente poderia receber. Então agora eu preciso de vocês para que vocês saiam às ruas pedindo voto, para que vocês façam porta a porta. I'm about to say something you've never heard a politician say. Please stop sending us money. Thanks to the close to 18,000 of you that have donated to our campaign, we've now raised the maximum amount of money we can spend in this race. $8 million. E ele demonstra nas redes sociais essas pequenas vitórias, vamos dizer assim. E isso é muito importante ao longo de uma campanha, porque mantém o moral elevado, mantém o sentimento de vitória. E o sentimento de vitória é uma coisa muito intangível, mas que é muito importante para o moral de uma campanha, principalmente às vésperas da eleição. I canvassed a house that had two roommates that asked to be put down to volunteer. Wasn't in the best mood that day, but once I came across them, I was like, that really uplifted me. People think of Staten Island as like a deeply red borough, but ultimately it is still a very working class borough. So the reception I've gotten was actually overwhelmingly positive. E ele consegue mobilizar as pessoas para isso de uma forma muito genuína, assim, com um linguajar muito próximo das demandas das pessoas. We've surprised the political establishment. People told us we would never break 5% in the polls. And the last one had us at more than 20. And a lot of that's thanks to you. Because the more people hear about our plans for a New York City that's affordable, the more they're on board. Our campaign needs to knock on more than 1 million doors. We need your help to do it. Bring your friends, bring your family, bring that one neighbor of yours you can't stand, but you also know could not afford another rent hike. The finish line's in sight. Like right over there. So head to ZahranForNYC.com/events and help us cross it. Por fim, mas não menos importante, eu acho que é uma das partes mais importantes, eu não sou designer, mas a identidade visual dele, ela é bastante marcante, né, por usar cores fortes, cores vívidas. Ela tem um contraste de um amarelo quente, quase um laranja com um azul, parecendo uma coisa meio Bollywood. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu encontrei no Instagram, que é justamente de um designer que trabalha com a agência que fez a identidade visual de campanha, em que ele explica um pouco sobre as inspirações, de onde essa campanha saiu e como que essa identidade ela se compara com os demais candidatos, para que a gente possa entender como que uma identidade visual presente, uma identidade visual marcante é importante num contexto, numa disputa com tantos fatores emocionais envolvidos num lugar só. Bom, então basicamente o que eu estou trazendo aqui é um vídeo desse perfil no Instagram, o nome do designer é Ashwin, e ele explicita alguns aspectos que são necessários para uma identidade visual numa campanha política, né, como é a capacidade de reconhecer ela facilmente, a capacidade de aplicar ela em diversos cenários, cores e o tipo do design aqui acabam sendo bastante humanos e pouco corporativos, né? Ele não tem aquela imagem de uma cidade feita para empresas, ele tem uma imagem de uma cidade feita para as pessoas. Como ele menciona aqui, tudo tem muito a ver com cenas que são cotidianas na cidade, né? Ele fala em motifs, né, que são padrões que se repetem, e da mesma forma, como a gente vê ali no comentário, também tem muito da estética de Bollywood, né? Da própria estética indiana, dos filmes, do cinema, da cultura. E é interessante aqui quando ele coloca a identidade do Zohan ao lado dos demais, do Como, do Lender, do Stringer, como essa preferência por uma fonte com serifa, essa coisa um pouco mais rebuscada, ela acaba dialogando com algo um pouco mais pessoal, algo menos genérico. Ele fala também um pouco aqui dos impressos que cada um faz, né? E aqui a gente vê algumas diferenças em deixar claro quem são os patrocinadores da campanha, deixar as propostas muito grandes para que as pessoas consigam ver com facilidade quais são as principais plataformas, ter um QR Code, né, para que as pessoas possam saber mais, possam buscar informação. E por fim, isso aqui que é muito legal, que é como os cartazes da campanha se inspiraram em locais ou práticas cotidianas, aspectos culturais da cidade de Nova York, para gerar justamente essa identificação com o eleitor e despertar a vontade de votar. Então agora que ele se sagrou vencedor da primária do Partido Democrata, ele vai poder disputar a eleição municipal em si, que acontece em novembro.
O prefeito atual, o incumbente, o Eric Adams, ele vai poder disputar como independente se ele quiser, mas ele está com uma imagem muito desgastada. E é por isso que essa eleição primária do Mamdani ela tomou essa proporção, tomou essa repercussão, porque geralmente o vencedor das primárias democratas é o futuro prefeito de Nova York. E essa diferença, essa disparidade no que ele apresenta frente aos outros candidatos, ela nos faz também observar algumas coisas e pensar quais que são os papéis de novas lideranças, pensar como que figuras que acabaram sendo deixadas de lado durante a intensificação da polarização política, tanto lá quanto cá, podem voltar a ter alguma relevância na influência no debate público nas próximas eleições. É uma campanha interessante de se observar, eu recomendo a todos que olhem ao menos o Instagram dele, quem fala inglês, assim, tentar interpretar o subtexto, tentar interpretar os símbolos que são mobilizados ali, para ver como essa campanha ela foi disruptiva no sentido das propostas apresentadas, né, não usuais para um contexto estadunidense, como da mesma forma a campanha foi bem feita, bem pensada, construída de uma forma espontânea. Então, basicamente, o que eu queria deixar aqui da nossa conversa de hoje era isso. Se você tem algum comentário, tem alguma sugestão, tem algum outro ponto que te chamou a atenção, eu te convido, eu te incentivo a deixar um comentário aqui no canal, deixar um comentário aqui no vídeo, para que a gente possa dialogar um pouco mais sobre e para que a gente possa fazer alguns paralelos também e aprimorar o nosso trabalho, que acho que é a coisa mais importante nesse momento.